BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Decoupling é um conceito que descreve a separação entre oferta e demanda em uma cadeia de valor, permitindo que diferentes etapas de um processo, como produção, distribuição, venda e consumo, sejam desconectadas no tempo ou no espaço. Na prática, ele acontece quando empresas conseguem oferecer valor ao cliente sem necessariamente controlar todos os pontos da jornada, criando modelos mais flexíveis, escaláveis e centrados no usuário. Esse fenômeno se intensificou com a transformação digital, que permitiu plataformas e intermediadores repensarem a forma como produtos e serviços são distribuídos, como ocorre com marketplace, aplicativos financeiros e serviços sob demanda. Em um resumo, o Decoupling rompe a lógica tradicional de integração vertical, criando novas oportunidades estratégicas ao redistribuir poder e eficiência na relação com o consumidor. Este é o tema do nosso episódio de hoje aqui no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com meu professor e amigo Leandro Guissoni, PhD, professor empreendedor no Brasil e Estados Unidos, com mais de 15 anos trabalhando com grandes empresas e startups. Ele tem ampla presença na mídia e palestras. Ele é autor de 10 casos em Harvard. Como professor, ele tem experiência em Harvard, University of Virginia e FGVSP. Desde 2013, é professor na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, coordenando o mestrado profissional em marketing, que eu estou tendo o privilégio de estar tendo aula lá com ele e com muitos outros professores super legais. E ele também está ali no MBA em Empreendedorismo e Imersão Chief Marketing Office, CMO, destinado a diretores de marketing, vendas e growth. Leandro, seja muito bem-vindo e obrigado por topar nosso convite, viu, cara? Gabriel, tudo bem com você? Parabéns pelo podcast, pelo BD Law, parabéns por todo o trabalho que você tem feito para levar inovação para o setor jurídico, né? A inovação que está acontecendo em tantos outros setores e também na área jurídica, então um setor vai aprendendo com o outro. Eu admiro bastante seu trabalho, sua trajetória, o nível de estudo que você tem, o volume de livros que você já leu, muito mais do que eu já li nessa trajetória que você descreveu. Então é um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu, Leandro. Cara, você sabe que eu estava lembrando de hoje da primeira reunião nossa, antes de entrar no mestrado, que você fez uma entrevista aí para ver se a gente, né, como que estava para fazer, todos estavam preparados ou não, e eu vi algumas outras entrevistas suas, e, cara, assim, eu tenho uma grande admiração por você, estou muito feliz de estar podendo ter aula com você e estar fazendo mestrado na GV, viu, cara? E eu queria que você contasse aí um pouquinho da sua trajetória para quem não te conhece. Maravilha, Gabriel. Obrigado pelo relato também. A admiração, ela é recíproca. Vamos lá, sobre a minha trajetória. Longa história curta, eu comecei a minha carreira na área de marketing no sistema Coca-Cola, e o meu curso, a minha graduação na Universidade de São Paulo, ela foi em ciências contábeis, ou seja, eu era fissurado por mensurar absolutamente tudo. Só que eu gostava muito da área de marketing. Então, foi uma combinação que, a hora que eu comecei a estudar mais como aplicar finanças para a área de marketing, eu vi que não existiam muitas respostas. Eu estou falando de 2004, eu trabalhei lá de 2004 até 2008. E aí, quando a gente não encontra algumas respostas, o nosso senso de curiosidade, ele desperta, o nosso inconformismo, ele se desperta, e a partir disso a gente busca, de maneiras criativas, né, de uma maneira criativa, como encontrar essas respostas. E eu fui buscar essas respostas no mestrado e no doutorado. Então eu decidi fazer uma pausa na minha carreira executiva para perseguir um tema que eu falei, esse tema eu acho que eu consigo buscar ser a referência e contribuir com respostas que, se a Coca-Cola não tinha à época, que investia milhões e muitos milhões em propaganda, em merchandising, em eventos, entre outras atividades, quem vai ter? Então, baseado nisso, eu entrei para o mundo acadêmico, mas sempre próximo de consultoria. Então, à medida que eu fui fazendo mestrado e doutorado, eu também fui trabalhando com consultorias com grandes empresas dos vários setores. Por exemplo, agronegócio. Imagina, eu estava lá na Coca-Cola, supermercado, de repente eu fui para o agronegócio, fui falar com agricultores, fui e conhecer um setor
representa 30% do nosso PIB, um setor extremamente importante, trabalhando com Bayer, com Syngenta, com grandes fabricantes de defensivos, de sementes, e aprendi muito do setor. Só que, por outro lado, eu também via que práticas de marketing eram muito atrasadas no setor, dado tudo que eu já tinha aprendido na Coca-Cola, em vez de consumir varejo. Então, naquele momento, eu comecei a ver a riqueza de você aprender em um setor, ser agnóstico em relação ao setor. Aprender em um setor, vai passando para outros e assim por diante. Então, eu fiz o mestrado, doutorado, só que estava difícil encontrar essas respostas sobre como mensurar o retorno sobre investimento em marketing, o valor de um cliente, o valor de uma marca e trazer essa aproximação entre marketing e finanças. Estava muito difícil, eu não estava encontrando as respostas aqui no Brasil. Então, eu mandei um e-mail para um professor chamado Paul Ferris, e o Paul Ferris é autor de livros de referência nessa área de métricas de marketing. Ele fez o doutorado em Harvard, depois ele foi professor na Universidade da Virgínia, hoje aposentado. E eu falei das dúvidas que eu tinha, eu falei do que eu tinha estudado, né, em relação aos livros dele, os artigos científicos, e aí ele me deu a abertura para a gente fazer, naquela época, por Skype, algumas conversas no Zoom. Você foi na cara de pau, né, Leandro? Totalmente. Eu fui Só que a gente existe uma coisa que chama troca. Nas relações, a marketing é a arte de bem fazer troca. E se você pensar nas relações pessoais, não diria assim, não é uma questão de interesse, mas é uma questão de que o nosso tempo é limitado, as relações nossas são limitadas, e você busca, obviamente, maximizar a aproximação com pessoas que vão te fornecer, pessoas do bem, pessoas legais, mas que vão ter possibilidade de contribuir com você e você com ela, né? E foi o caso do Paul Ferris. Ele me deu uma baita abertura na época, e ele falou, olha, se você conseguir trazer uma base de dados para a gente analisar e publicar artigos científicos, livros e tudo mais, eu patrocino sua vinda para o doutorado na Universidade da Virgínia. Aí, o que eu fiz? Eu falei com as pessoas na Coca-Cola, assinei alguns NDAs, consegui alguns acessos e falei, Paul, pode ser a Coca-Cola no Brasil? Então deu certo. E aí, com isso, eu fui parar na Universidade da Virgínia. Gabriel, uma pessoa que foi criada no interior de São Paulo, sabe? Eu pegava bicicleta na adolescência, ia jogar futebol, ia aproveitar com os amigos, sabe, uma vida, cidade de 80, 100 mil habitantes, até os 17 anos, depois que eu fui estudar na USP. Mas eu cheguei na Universidade da Virgínia e me assustei. Foi a primeira vez na vida que eu não sabia como me comportar, assim, o que eu fazia, porque aí eu fui entender que a Universidade da Virgínia, ela é a principal universidade pública nos Estados Unidos, e a Darden School, que é a escola de negócios que eu fui vinculado, daquele ano, segundo o ranking The Economist, estava entre as 5 melhores do mundo do full-time MBA. Eu não tinha noção de onde eu estava indo, eu só estava indo por causa do Paul Ferris. Aí que eu percebi, né? E foi muito legal, cara, esse processo, porque eu aprendi muito com ele. Eu fiquei 2 anos estudando, só estudando, parei tudo. Aí eu parei consultoria, parei absolutamente tudo, porque eu acho que o estudo é a ferramenta para você destravar o valor que você tem, potencial. E naquela época hoje eu tô com 41 anos, naquela época eu tinha 26 anos, por aí, 26, 27 anos. Então, eu estava com muita energia, né? Com muita energia para gastar, do ponto de vista mental, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista de virar a noite trabalhando. Então, assim, eu falei, eu vou fazer um castelo que não seja de areia. E aí, a partir daquele momento, foi um grande turning point na minha vida. Eu consegui encontrar as respostas que eu queria para a mensuração de marketing. Contribuímos, inclusive, em projetos para a Coca-Cola, e não somente para a Coca-Cola, para outras empresas. Publicamos artigos em periódicos científicos de topo no mundo, no Journal of Retailing, que é o principal periódico científico do mundo, na área de marketing, entre outros. E aí, voltando para o Brasil, eu tive a oportunidade de desenvolver essa área em algumas escolas de negócio, porque eu não encontrava a resposta aqui, fui buscar lá nos Estados Unidos com a fonte, aí eu trouxe a fonte para cá. Então, tive a oportunidade, hoje na FGV, por exemplo, a gente tem disciplina obrigatória na graduação, que os alunos estudam o que eu estudei lá no Full-Time MBA e no doutorado da Universidade da Virgínia, na nossa graduação. Então, e você está no mestrado profissional, aí a régua é maior ainda, né?
Então, então, acho que foi um grande privilégio. Mas, Gabriel, aí eu senti que chegou 2016, eu senti que eu estava extremamente defasado. Por quê? Eu estava lá feliz com as métricas de marketing, falando de exemplos em bens de consumo, varejo. Coca-Cola era a marca mais valiosa do mundo, você tinha os grandes bancos, você tinha mais estavam acontecendo as startups à época. Então, lembra, Meta, o Facebook na época, crescendo, você tinha várias outras empresas, né? O começo de Uber, de Airbnb, você tinha um ecossistema sendo criado em empreendedorismo, principalmente nos Estados Unidos, onde o custo de capital é baixo. Você estava criando esse ambiente e todo mundo falando de startups. E naquele momento, eu lembro, os meus alunos perguntavam, professor, por que essa startup aqui que não dá lucro, por que ela está crescendo? Por que ela está ganhando participação de mercado? Por que as startups transformam o mercado? Eu não tinha resposta. Eu tinha as respostas de métricas, né? Mas eu não tinha essas respostas. Então, foi quando mandei um outro e-mail para um professor brasileiro, o Thales Teixeira, que por 10 anos foi professor associado na Harvard Business School. A gente tinha se conectado nos Estados Unidos enquanto eu estava na Universidade da Virgínia e ele em Harvard. E aí eu sabia que ele estudava justamente essa área de modelos de negócios digitais. E a gente começou a colaborar e tudo mais. E nesse processo eu consegui criar a colaboração com o Fred Trajano, no Magazine Luiza. No momento eles estavam passando pela transformação digital. A gente fez colaboração com a OLX, com o CEO da OLX, para falar sobre como plataformas podiam crescer. A gente fez colaboração com empresas de seguro no Vale do Silício, insurtechs, que estavam começando a acontecer nos Estados Unidos e crescer. Então, tudo isso me levou a um convite oficial que eu tive de Harvard para ir como professor convidado. E aí eu fui para lá em 2018, filha pequena. Na época, Laura, minha filha hoje tem 9 anos, na época era super novinha, 2018, né, tinha 2 anos, eu fiquei um bom tempo fora, ela e minha esposa iam me visitar um pouquinho, mas eu fiquei um bom tempo fora estudando para aprender esse fenômeno da disrupção digital. E o que eu aprendi? Só para encerrar aqui e passar para você, mas o que eu aprendi, Gabriel? Para minha surpresa, não era a tecnologia que estava transformando os mercados, ela habilitava a transformação, mas quem mudava os mercados é aquilo que a gente estuda no modo mais introdutório ao marketing, que são os consumidores. Estava havendo uma grande mudança no comportamento dos consumidores, habilitado pela tecnologia. E aí o meu foco foi começar a olhar essas mudanças dos consumidores em qualquer que seja o setor e entender se há sinais de disrupção e transformações maiores ou não, como prevenir, como antecipar, como atuar, como criar negócios digitais a partir disso. Então, hoje é esse campo que eu tenho me dedicado aqui profissionalmente na FGV e também nas consultorias que eu participo como conselheiro, que eu cofundei, startups e várias iniciativas. Sensacional, Leandro. É engraçado isso, cara, porque você é bem inconformado, né? Eu acho que isso, pelo menos eu identifico muito isso em você, assim, porque não gosta de ficar parado, né, Leandro? Mas é legal isso, cara. E eu queria saber como que você define o decoupling e por que ele tem se tornado esse fenômeno aí na economia digital. Você já contou um pouco aí da história com o professor Thales, já introduziu um pouco, mas se pudesse falar nas suas palavras aí, ia ser bem bacana. Olha, o primeiro ponto em relação ao inconformismo, esse inconformismo, ele está muito relacionado com o que eu vou explicar sobre o que é a teoria de decoupling, tá? Mas lembra que o inconformismo, se você for pegar, por exemplo, as pessoas que estudam psicologia, que a insatisfação e o inconformismo, eles trazem a criatividade, né? Então, elas despertam a criatividade. Então, isso daí é super importante. Eu acho que, e na Coca-Cola, um dos fundadores da Coca-Cola, lá atrás, ele tinha um coach que era muito replicado na Coca-Cola, que chama inconformismo construtivo. Então, como que você constrói a partir do seu inconformismo? E por que eu estou falando sobre isso, Gabriel? Além, obviamente, do gancho que você me deu de falar que eu sou uma pessoa inconformista, e eu acho que você também é. Mas eu vou citar agora um coach do Bill Gates. O Bill Gates tem vários, né? E ele gosta de ler livros como você, ele recomenda livros todo ciclo, final de ano, tem recomendação dele, e tem recomendação do Gabriel também, né? Fiquem atentos aí, pessoal. Mas o Bill Gates tem um coach muito legal que ele diz:
os seus clientes mais insatisfeitos são sua maior fonte de aprendizado. Então, a questão que eu comecei a endereçar é, se os seus clientes insatisfeitos te geram muitos aprendizados, por que as empresas insistem em enfatizar tanto os clientes satisfeitos? Né? Porque dessa maneira elas não vão evoluir. Elas não vão evoluir. Então, a evolução depende de pessoas não razoáveis, depende de pessoas não razoáveis que estão olhando onde existe inconformismo, onde existe insatisfação. E isso nos remete ao conceito de desacoplamento. O conceito foi proposto pelo professor Thales Teixeira em Harvard, e depois, a partir disso, eu também fiz parte do grupo que desenvolve e evolui esse conceito, e um resumo dele é, imagina a jornada de um cliente. Imagina, por exemplo, vamos pegar o setor financeiro, né? Acho que uma das principais empresas que a gente tem hoje no Brasil, em termos de valor de marca, em termos de capitalização de mercado, é o Nubank. Né? Então, pensa na experiência de alguns anos atrás com cartão de crédito tradicional. Você ia ao banco, preenchia formulários, entregava documentos, esperava análise, assinatura, entrega, senha, demorava dias, às vezes 2 semanas, e parecia normal. Aí veio o Nubank, em 2013, e quebrou o modelo tradicional. Então, você entra no aplicativo, preenche poucas informações, em minutos recebe a resposta. Se aprovado, já ganha um número virtual que você pode usar imediatamente, o cartão virtual para compras online. E é uma eficiência conquistada com tecnologia, obviamente, mas que foi adotada pelos clientes. E o que está por trás disso? O Nubank, ele não reinventou o cartão ou a jornada do cliente em várias atividades no setor bancário, no setor de serviços financeiros, mas ele desacoplou, ele quebrou a atividade de pagar as contas com cartão, quando o cliente paga contas com cartão, de uma jornada que tem mais de 15, 20 etapas no modelo bancário. Né? Ele tirou o cliente da fila, da burocracia, da lentidão, e isso é o que as startups de rápido crescimento, à medida que eu fui estudando elas, é o padrão de todas. Elas olhavam a jornada do cliente em várias atividades, e aí elas desacoplavam onde o cliente estava mais insatisfeito com as soluções existentes. Então ela desacoplava, ao invés de tentar melhorar tudo para o cliente, porque as grandes empresas, esse é o universo, né? Elas tentam fazer de tudo um pouco, elas têm muitos produtos, muitos serviços, é complexo de fato. É difícil, você não pode culpar as grandes empresas, porque é complexo, elas já foram pequenas uma vez. Mas as startups acharam uma maneira de competir com as grandes empresas, que foi olhar qual é o elo de maior insatisfação, e a partir desse elo de maior insatisfação, eu vou separar ele, eu vou desacoplar da jornada do cliente, e eu vou oferecer ganhos em termos de tempo, esforço e monetário para o cliente. Então, quando a gente olha isso, pensa o quinto andar, né? O quinto andar, o que ele fez? Ele desacoplou. Normalmente você precisava, pensa no seguro fiança, pensa na assinatura de contrato, era tudo parte de uma mesma jornada. Ele falou, não, é tudo digital aqui, você tem seguro fiança, você não precisa ter um fiador, por exemplo, de São Paulo, se você vai alugar um apartamento de São Paulo, ele desacoplou peças da jornada. Se você pensar no Uber, ele também desacoplou peças da jornada tradicional ao você pegar um táxi, né? Então, quando você desacopla essas atividades, aí, de fato, você está trabalhando um conceito que chama especialização. Eu não vou fazer de tudo um pouco, eu vou fazer uma atividade melhor pelo cliente. Então, isso que é o decoupling. Sensacional, Leandro. Eu fico sempre pensando aqui, uma série de atividades que dariam para fazer isso, né? Porque tem muita coisa no mercado ainda. E eu queria saber o que você acha que o mercado jurídico pode aprender com essas empresas? Tendo em vista que, por exemplo, hoje o mercado jurídico, né, a gente está falando de 110 mil escritórios, 1,5 milhão de advogados, tem mais universidade no Brasil que todo mundo reunido, e ainda o mercado jurídico está aprendendo sobre a experiência do cliente. Então, você acha que o decoupling pode ajudar? O que você acredita? Eu acho que sim, porque se você pensar nesse desacoplamento, ele é habilitado pela tecnologia. Olha só a quantidade de tecnologias hoje que permitem que o cliente faça o self-service no mercado jurídico.
Tradicionalmente, se você vai fazer um contrato, se você era uma jornada acoplada, que o cliente, a empresa, por exemplo, seja a empresa ou o indivíduo, tinha que fazer com o escritório, uma jornada acoplada. Então, eu tenho a necessidade, por exemplo, de fazer alguns novos contratos de parceria, por exemplo, com outras empresas. Aí eu procuro um escritório, o escritório me assessora. Aí, a partir de todo esse trabalho, você tem até o contrato ficar pronto, ser assinado, executado, atividade e tudo mais. Então, você tem uma jornada com múltiplas atividades, né? E nesse processo, obviamente, quando você pensa tudo em conjunto, as pessoas estão pesquisando confiança e reputação de escritórios, estão comparando preços e prazos, estão entendendo qual tipo de advogado é societário, será que é necessário, será que é um societário, será que qual tipo de advogado, né, aí vão reunir documentos, informações, vão acompanhar o andamento do caso, do contrato, receber pareceres, orientações jurídicas, avaliar a satisfação com o resultado de atendimento, solicitar suporte adicional, que sempre existe idas e vindas, né, entre documentos, entre pareceres e tal. Então, imagina, olha só quantas atividades eu descrevi umas 10 atividades. Uhum. Essas atividades, o segredo é pensar quais delas podem ser desacopladas pelos clientes para tomar suas decisões em um elo da jornada. Então, por exemplo, se eu estou procurando qual o melhor escritório de advocacia, bem genérico, né, de advocacia, eu vou me deparar, muitas vezes, em sites de comparação. Hoje existem sites de comparação para absolutamente tudo, né, Gabriel? Para tudo, tudo. Para futuro, ou eu posso usar inteligência artificial generativa. Olha, eu tenho aqui um problema que aconteceu trabalhista, qual o melhor advogado, etc, etc, etc. Então, olha só, uma atividade da jornada sendo desacoplada, porque tradicionalmente, como que os escritórios faziam? Propaganda, boca a boca. Então, eles controlavam essa atividade da jornada. Então, eles faziam a propaganda dentro do que é possível, obviamente, sim. Né, por meio de eventos, mas eles se comunicavam com as pessoas, eles geravam boca a boca, e você tinha uma assimetria de informação, você tinha um desequilíbrio de informação, porque você não tinha uma inteligência artificial generativa para te dar rankings de quais são os melhores advogados, etc, etc. Então, hoje o cliente, ele consegue se autoeducar para tomar algumas decisões. E adivinhe, você falou no começo do podcast, com as empresas perdendo a dominância dessa experiência do cliente. Então, hoje, você como escritório, você vai estar perdendo dominância de várias atividades feitas pelo cliente, desde da busca e comparação, até mesmo em algumas atividades. Por exemplo, eu já vi clientes grandes, empresas grandes, falando, eu não vou remunerar mais horas aqui do escritório, porque só precisa de um ajuste nesse contrato, que é bem simples. Aí usa a inteligência artificial generativa, faz o ajuste no contrato. Claro que existe um modelo de probabilidade, existe chance de erro, não vai ficar tão bom quanto um bom advogado, mas às vezes fica bom o suficiente. E o cliente faz esse desacoplamento numa atividade que antes era dominada e feita em conjunto com os escritórios. Então, assim, eu acho que o desacoplamento, ele acontece em vários setores, setor de saúde, setor de varejo, setor de mídia, setor financeiro e no setor jurídico também, eu acho que acontece. O que você acha, Gabriel? Você que conhece também. Não, olhando aqui, eu tô quebrando a cabeça e falei, cara, quanta coisa que dá para mudar, né? Tipo, dá para a gente pensar e onde a gente está perdendo também, né? Pensar no mercado jurídico, quanto que está vindo desde empresa de startup que está ali criando quase um escritório onde você seleciona o tipo de problema, eles dão uma indicação de advogado, então tem uma plataforma ali. Tudo bem que para grandes clientes, né, grandes empresas, muitas vezes recorrem às grandes bancas, porque você vai no one-shop stop, mas isso pensando em produtos, vamos dizer, massificados ali, faz total sentido. E para pessoa física, não contratar um escritório grande, de repente para alguém que vai pegar aquela etapa do problema. Eu sempre penso isso, principalmente na parte pensa quando você vai comprar um imóvel na planta. Você vai ali na experiência, vai comprar, ver tudo aquela parte maravilhosa do corretor, ele mostra aquele imóvel bacana, com espelho, para dar a sensação de maior lugar, beleza, vou comprar o imóvel. 4 horas de treino de venda para assinar o contrato. Cara, não é possível, né?
Então, Uhum. a experiência do cliente vai lá para o buraco. Então, depois fica feliz de novo, né? E depois cai de novo, e tantas outras etapas ali. Se a gente pensar em algo que tem um processo ali, então como que a gente pode agilizar isso? Existe alguma maneira? E aí eu acho que também entra o decoupling, né? Daria para fazer algo assim nesse sentido. Então, para Então, mim, é bacana isso, porque para mim ficou muito mais claro essa maneira. Fala aí, desculpa, Fidel. então, você falou da questão da assinatura de contrato, né? Então, eu tenho um dado aqui interessante sobre isso para te dar. Tá? A gente tem dentro de todos os projetos que a gente faz, estudos nessa área de coupling, a gente tem um sistema de inteligência artificial, e esse sistema de inteligência artificial, machine learning, junto com o professor Thales Teixeira e outras pessoas a gente desenvolveu, é, o que ele faz, tá? Ele basicamente mapeia e ele mede o comportamento do consumidor. Ele faz avaliações espontâneas de clientes, que são processadas por inteligência artificial generativa, treinada para identificar padrões de satisfação em cada etapa da experiência do cliente e associar cada marca setor. Então, setor automotivo, por exemplo, eu inclusive participo ajudando a fazer o ranking junto com a Auto Sport, que é da editora Globo, o ranking das marcas de melhor atendimento, de melhor pós-vendas, baseadas nessas avaliações espontâneas em toda essa metodologia. E são avaliadas nesse processo várias atividades feitas pelos clientes, por exemplo, para comprar um carro novo. Então, pesquisa no site da marca, pesquisa no site da concessionária, faz a primeira visita à concessionária, novas visitas, compara modelo, test drive, e aí vai até você pegar o carro, fazer revisão e depois entra todo o pós-vendas. Então, passa por várias atividades. Uma delas é a assinatura do contrato de compra. E olha que interessante, a assinatura do contrato, a gente faz essa leitura trimestral, com mais de 10 mil pontos de dados, e então, obviamente, tem algumas variações entre trimestres, mas no segundo trimestre de 2025, entre as 10 principais marcas do setor automotivo mensuradas, a atividade de assinatura do contrato é o elo mais forte. É onde as pessoas estão mais satisfeitas na experiência de compra do automóvel. Olha que interessante, porque a gente sabe que tem muita inovação na parte de assinatura, né? Você tem hoje muitas assinaturas, você tem assinatura digital praticamente para tudo. Hoje facilitou. Pensa no processo lá atrás. Lá atrás, você manda o documento para um lado, assina do outro, volta, não tem certificado digital, era complicado obter o certificado digital e tudo mais. Hoje está com menos fricção. Então, olha que interessante, o momento que, no segundo trimestre de 2025, que mais encantou o comprador de carro, chama-se assinatura do contrato. Isso é interessante, cara, porque, para mim, beleza. Eu me pergunto, será que agora estão mais claros os contratos? Será que está mais fácil de você assinar sem ler? E se isso está trazendo problema lá na frente? Porque aparentemente até aqui está ótimo. Mas será que está tudo previsível? Será que ele entendeu o que estava assinando ou só ficou mais fácil de se livrar disso? Porque a gente vê termos e condições e não lê aquele negócio. E assim, eu imagino, putz, eu aprendi a ler contrato na faculdade, eu não assino nada sem ler, a não ser termos de serviços, condições gerais do Facebook, essas coisas já vendi minha alma, você estava lá. Mas, infelizmente, mas você percebe, tipo, para mim isso é a grande dificuldade, e aí é legal, mas para mim dá muito insight isso, né? Porque se a gente pegar, cara, é uma infinidade de partes que dá para o departamento jurídicos aqui neste caso desenvolverem isso e aplicarem o decoupling para melhorar a experiência do cliente lá na frente. E isso é uma coisa que, para mim, os escritórios têm que começar a aplicar antes que você deixe os clientes acharem soluções sozinhos, né? Então, exato. isso é algo bem bacana. Exato, e nesse sentido, qual que é a dica para os escritórios de maneira geral? Nessa jornada do seu cliente, seja do cliente B2B, né, de outra empresa, ou pessoa física e indivíduo. Nessa jornada, mapeie essa jornada. Quais são os pontos de maior insatisfação e de maior satisfação? E detalhe, de preferência, mapeie não somente a sua satisfação do seu escritório, como a de 2 ou 3 escritórios concorrentes ao seu, com o mesmo posicionamento e tal. Porque é o que eu costumo falar. Se eu te disser, Gabriel, mapeamos a satisfação desacoplada no setor jurídico dos escritórios e a gente está olhando aqui o dado de maneira hipotética, e a gente está olhando que acompanhar o andamento do caso
o escritório X ficou com a nota 8, 0 a 10. Tá, aí você vai comemorar ou você vai ficar chateado? Porque o 8 pode ser bom, como pode ser muito ruim. Se todos os outros, o consumidor dá 9 ou 10 e só o seu 8, você tem um problema. Se todos os outros estão com 7, 6, 5 e você com 8, você tem um ponto forte. Então, você só vai saber se é uma insatisfação ou não se você olhar de maneira relativa a outros players no mercado ou concorrentes. Então, você pega essa jornada do cliente, analisa a satisfação e tenta comparar com 2 ou 3 escritórios compatíveis com o seu posicionamento. E aí, a partir disso, você vai ver que atividades você já faz bem e que talvez não seria uma prioridade de inovação, e que outras atividades você não faz tão bem. E aí gera grande chance de poder trazer inovação. Algumas inovações são incrementais, por exemplo, vamos supor que reunir, que acompanhar o andamento do caso seja um elo fraco de um escritório. Olha, hoje a gente compra qualquer produto, uma pizza, um desodorante pelo Rappi, pelo iFood, você mapeia, pela Amazon, Mercado Livre, você mapeia o status. Opa, o entregador saiu, olha, o entregador está indo, olha, as pessoas estão acostumadas a ter um tracking melhor das coisas, isso dá paz de espírito. Se ela está acostumada a fazer isso com qualquer produto e serviço, hoje até carro tem sistema de tracking, né, para você acompanhar a hora que você comprou. De repente, se há um elo fraco, você pode trazer uma inovação. Você fala, olha, eu vou usar, por exemplo, o WhatsApp Business para mandar o status do caso sem o cliente perguntar. Olha, o seu caso continua em análise e a previsão é tal. Olha, o seu caso mudou a previsão de análise para tal data. E imagina você fazer isso de maneira espontânea. Aqui, de novo, é só um exemplo ilustrativo, mas você pode melhorar uma etapa usando tecnologias já existentes. Esse é meu ponto. A disrupção, você às vezes fica pensando em tirar um coelho da cartola e falar, vou trazer uma tecnologia que ninguém mais tem. Não. Usa, por exemplo, o WhatsApp Business, como muitas empresas usaram para fazer o tracking de um monte de coisa, e melhora esse elo. Agora, algumas outras atividades, de fato, se forem fonte de insatisfação, e para todos os escritórios, por exemplo, aí vai demandar uma inovação mais radical. Aí sim, você falou, opa, não tem benchmark aqui. Aqui o cliente está insatisfeito com todos. Então, aí pode demandar um nível de inovação, de tecnologia, de parceria, ou até mesmo para você identificar a oportunidade para fazer um outro produto, que pode ser até um spin-off do escritório em algum momento, uma startup originada pelo escritório, e aí vai. Então, é uma maneira de pensar. Sensacional. Leandro, assim, cara, eu gosto das conversas que eu sempre fico com a cabeça borbulhando depois. Cara, eu só tenho a agradecer aqui a sua presença no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem um contato para deixar o pessoal que quiser conversar com você. Claro. Bom, vocês podem encontrar o meu contato na página da Fundação Getúlio Vargas, no website da Fundação Getúlio Vargas, no mestrado profissional que eu coordeno e que tenho o privilégio de ter o Gabriel como um dos participantes, também futuros mestres, professor, sem dúvida, também em paralelo a todas as outras atividades que ele faz. Não tenho dúvida que seja para educar os seus clientes, seja para educar as pessoas do seu entorno e tudo mais, você vai fazer um ótimo trabalho com o desenvolvimento de conhecimento que você está tendo. Meu website é leandroguissoni.com.br, também no Instagram, @LeandroGuissoni, ou no LinkedIn, Leandro Guissoni, vocês encontram vários conteúdos, como, sem dúvida, alguns recortes aí desse podcast que a gente está tendo agora, essa conversa maravilhosa conduzida pelo Gabriel, como também outras inserções na mídia que eu faço, de aulas minhas na FGV, e vários conteúdos que eu busco publicar e dar um pouquinho de voz. Sensacional, Leandro, muito obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, não deixe de nos seguir nas redes sociais, estamos lá no Instagram, @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.